Mas vamos começar falando do nosso corpo, da nossa saúde física. Muitas vezes a gente sente dor numa parte do corpo, mas a causa pode estar em outro lugar, né? Para entender melhor como é que isso acontece, como é que são as conexões no nosso organismo e por que é possível que essa dor que a gente esteja sentindo seja mais ligada a um outro órgão, uma outra parte, é que a gente conversa com quem entende. Você sabe que existem vários nervinhos ali que passam pela nossa coluna vertebral e o neurocirurgião Matheus Tomás vai nos ajudar a entender melhor tudo isso. Doutor Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Obrigado a você. Vou sentar aqui para a gente conversar, entender melhor essas conexões. São muitas, né? Com certeza, tem muita coisa para falar. E essas conexões, elas partem do nosso cérebro? Ou estão ligadas? Como é que funciona? Isso. O nosso sistema nervoso central, ele é formado pelo nosso cérebro e pela nossa medula espinhal, que conecta a todos os nervos. Então, tudo é processado no cérebro. Porém, quando a gente tem as lesões de coluna, essas lesões vão afetar a nossa medula espinhal ou os nervos que saem dela. E aí as dores que podem irradiar para os braços, para as pernas e aquela coisa toda que a gente já conhece. Ó, então vamos lá, porque tem muita gente sofrendo com dores, inclusive se você está sentindo dores, se você anda incomodado, está arrastando aí um processo, fique atento para aprender sobre dores. É verdade que se a gente não busca uma solução, não busca um tratamento para as dores, elas podem ficar mais complicadas de serem tratadas? Exatamente. A dor crônica a gente considera aquela que passa de 3 semanas. Então, se a pessoa não cuidar, a dor ela pode se tornar a própria doença. Parece meio confuso, mas não é. É mais ou menos assim, se você não tratar aquela lesão que originou a dor e aquela lesão ficar lá por muito tempo, pode ser que mesmo tratando essa lesão, você não melhore tanto da dor porque foi criada uma sequela, uma cicatriz, um problema maior naquele nervo que você já não consegue resolver depois de muito tempo. Puxa vida, é o caso daquele órgão fantasma, né? Às vezes a pessoa faz uma amputação de perna e ela continua sentindo dor na perna que nem tá lá mais, que ela nem existe, né? Exato, o nosso processamento cerebral ele vai manter aquelas regiões do corpo para sempre. Então, mesmo com a amputação, a pessoa pode desenvolver esse tipo de dor e mais dá para tratar, sim, a gente tem condições de tratar isso hoje em dia, com certeza. Perfeito. Qual que é a dor mais comum para os brasileiros, né? Não só para os brasileiros, mas no mundo inteiro, a dor de coluna mais comum é na coluna lombar, que é essa região mais inferior aqui das nossas costas. E isso tem um motivo, claro, né? Imagine que a nossa lombar, ela recebe o peso do nosso corpo inteiro, né? Do abdômen, do tronco e da cabeça. Então, o peso maior que chega é na lombar. Enquanto, por exemplo, a nossa cervical só recebe o peso da cabeça. Então, a sobrecarga que recebe é menor. Então, por isso que a lombar é a que tem mais lesão. E aí, quando a coluna lombar está lesionada, ela pode provocar dor em outras partes do corpo? Pode sim. O mais comum é que a dor fique nessa região, mas pode acontecer se houver uma compressão do nosso famoso nervo ciático. E aí é importante lembrar que o nosso nervo ciático ele é o maior nervo do corpo. Ele começa na nossa coluna lombar e desce até o pé, até o dedão do pé, para ser mais exato. E se esse nervo tiver sido comprimido por uma hérnia de disco, ou por um bico de papagaio, ou por um escorregamento ali da nossa coluna, esse nervo pode causar muita dor, choque, radiação, e a dor passa a não ser somente na coluna, mas também na perna, o que se torna mais grave. Quais são as lesões mais comuns na coluna? Você falou de hérnia de disco. Isso é um problema, mas existem outros problemas? Tem gente que não tem uma hérnia de disco, por exemplo, mas tem dor na coluna? Certamente. Aliás, hérnia de disco não é a mais comum. A mais comum é a dor muscular ou a dor postural. É aquela que a gente dorme de mau jeito e acaba com a dorzinha ali pela manhã. Mas essa é uma dorzinha transitória, né? Isso, são dores que normalmente vão passar ali 1, 2 dias e você já vai ficar bem. Agora, existem outros casos que essa dor perdura por mais tempo, né? Se ela perdurar, e aí o nosso limite aí é em torno de 2 ou 3 semanas, se passar disso, você já tem que procurar um atendimento médico, porque aí você tem que buscar a causa. Pode não ser só uma dor muscular, postural, pode ser uma hérnia de disco, um bico de papagaio, uma artrose, e aí você tem que tratar logo. O que é um bico de papagaio? Bico de papagaio é curioso, são pequenas pontinhas de osso que se formam nas vértebras
Porém, essas pontinhas de osso podem comprimir os nervos que estão passando ali próximos. E se houver essa compressão, acaba gerando muita dor. Você falou do nervo ciático, que às vezes a lesão, uma hérnia de disco, por exemplo, vai comprimir o nervo ciático e vai irradiar para perna e pé. Se for um outro nervo, também vai causar esse desconforto? Na coluna lombar, a gente fala do nervo ciático porque ele é composto pelas últimas 5 raízes da região lombar, da L4 até a S3. Porém, se essa hérnia de disco for na cervical, muda, porque aqui a gente já não tem nervo ciático, a gente tem os nervos que vão para os braços. A gente pode ter uma irradiação para o braço, mas aí a dor e o trajeto dessa dor vai depender do nervo que foi comprimido. Se é um nervo mais alto, pode ser uma dor mais no ombro, se é um nervo mais baixo, uma dor que vai até a mão, tudo vai depender da anatomia. Você falou de hérnia de disco, bico de papagaio e Artrose. artrose. O que é uma artrose na coluna? A artrose é o nosso desgaste, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. No nosso processo de envelhecimento é até comum que nós tenhamos o desenvolvimento de artrose e não só na coluna. A gente pode ter artrose de joelhos, de quadril, de ombros, de cotovelo, de todas as nossas articulações. Na coluna é muito comum porque a nossa coluna suporta o peso do nosso tronco e do nosso corpo. Então, com esse processo de sobrecarga, após aí os 55, 60 anos, praticamente todo mundo vai desenvolver artrose. Agora, não quer dizer que essa artrose vai gerar dores intensas e incapacidade. Tem gente que consegue se exercitar com qualidade, tem uma alimentação legal, tem hábitos de postura muito bons e mesmo com artrose não tem dor. Tem gente que tem desgaste e acaba fazendo uma artrose por conta de sobrepeso, obesidade? Sem dúvida, o sobrepeso, aliás, a sobrecarga de peso, seja do nosso corpo, seja uma sobrecarga externa, ela vai gerar uma pressão sobre os discos e articulações e isso no médio e longo prazo vai acabar desgastando aquelas regiões. E aí essa pessoa sim tem um risco bem maior de desenvolver tanto a hérnia de disco, quanto a artrose, quanto os bicos de papagaio. Esses são os três possíveis problemas na coluna, ou temos outros? Esses são os mais comuns, mas a gente tem muitos outros. Por exemplo, a escoliose, que é aquela curvatura em S da nossa coluna, que muitas vezes tem um caráter genético, né? A gente vê crianças e adolescentes com esse tipo de doença, mas também pode ser causado por uma sobrecarga de peso, obesidade e tudo mais. A gente também pode ter outras doenças inflamatórias que acometem a coluna, por exemplo, espondilite anquilosante, que é uma doença de cunho imunológico. A pessoa tem uma alteração genética que desenvolve esse problema. A gente também pode ter diversos tipos de tumores, tanto na nossa região dos nervos periféricos quanto da própria medula. Então, assim, são muitas possibilidades, Cláudia, mas os mais comuns que a gente costuma ver no dia a dia é realmente a hérnia de disco, a artrose, o bico de papagaio, isso é o que tem mais comum. Perfeito. Então, olha, de repente, essa dor que você tem aí na perna, no pé, às vezes no quadril, no bumbum, pode ser coluna. É legal já acender esse sinal de alerta aí, porque aí você busca a solução da melhor forma possível. E o que a gente entendeu agora aqui com o Dr. Matheus Tomás é que quanto antes, melhor. Vamos lá, vamos de volta aqui ao nosso assunto. Dores pelo corpo, dores nas pernas, dor no pescoço, dor... Pode ser um problema na coluna cervical e da dor no rosto? Pode sim, isso é comum que a gente tenha alguns tipos de tensões na região muscular, na região occipital, que é essa região de mais de trás da cabeça, e nas primeiras vértebras cervicais, tudo originando uma dor que pode irradiar para frente. Então, sempre que a gente tem dores de cabeça, a gente também investiga a região cervical por conta disso. Então, a dor de cabeça nem sempre é exatamente da cabeça, pode ser da coluna. E quem é que trata uma dor que é proveniente de algo que está acontecendo na coluna? Tá, a gente tem dois tipos de profissionais que podem tratar. Eu sou um neurocirurgião, especialista em coluna, mas também existem ortopedistas especialistas em coluna. Então, os dois profissionais estão aptos a tratar esse tipo de lesão. Você pode procurar um ou outro. Maravilha. Bom, e você, qual é a sua dúvida? Já mandou sua pergunta lá no nosso Vida Melhor Oficial?
A gente tem esse momento aqui para fazer o nosso quadro de perguntas e respostas. E o doutor vai nos ajudar com as respostas, obviamente, tá? Pode enviar, se você não quiser ser identificado, não precisa colocar o seu nome nem a sua cidade. Você só escreve anônimo e a gente já sabe que é uma pergunta que não quer ser identificada. A Bianca Souza, ela quer ser identificada, diz. Há um tempo senti um forte desconforto nas costas, que se espalhou para as pernas, mas com repouso melhorou. Mais recentemente senti novamente. Isso é algo que pode estar relacionado a um problema na coluna, que ficou crônico? Bianca, excelente pergunta, isso acontece com muita gente. Pode ser um problema crônico, sim. Porém, se forem dores espaçadas, você teve a dor e aí melhorou. Depois de 2, 3 semanas teve a dor de novo, melhorou de novo. Pode de novo ser só aquele problema de uma má postura ou uma lesão muscular ali, uma contratura, algo mais simples. Agora, se a dor ficar diária e durar mais do que 2 ou 3 semanas, vale a pena investigar. Perfeito. Então é sempre bom a gente dar uma olhada, né? Eu acho que dor, pelo menos para mim, assim, é um sinal de alerta, né? Tá doendo, busca um médico. O médico estudou para isso. Vitória Duarte pergunta: olá, boa tarde. Como saber se a dor nas costas é coluna ou dor muscular? Perfeito. Isso é difícil de a gente, no primeiro momento, falar sem nenhum tipo de exame, mas a dor muscular costuma ser muito mais fraca e costuma ter uma duração pequena, ali 2 ou 3 dias no máximo. A dor, quando tem origem na própria coluna, sejam as hérnias de disco, os bicos de papagaio, essa dor costuma ser muito mais intensa, costuma ter irradiações para a perna ali ou para o glúteo e costuma demorar muito mais, Cláudia, 2, 3, 4 semanas. Então, é assim que a gente diferencia. Maravilha. Tem exames que vocês conseguem fazer o diagnóstico? Algum exame de imagem, dá para ver alguma lesão? Sem dúvida. O exame físico é importante, então examinar o paciente ali no consultório, muitas vezes a gente já consegue matar a charada, digamos assim, mas uma ressonância magnética ela consegue ver com detalhes a região dos discos, dos nervos, então ajuda bastante. Maravilha. Letícia Ferreira pergunta o seguinte: minha coluna dói, o que faço para melhorar isso de forma rápida em casa? Olha, essa daí que é uma solução mágica. Eu acho que todo mundo gostaria de uma solução Não é? mágica, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, nas crises de dor muscular, a gente pode utilizar compressas quentes, então bolsa de água quente ou aquela bolsinha de gel quente, você pode utilizar por 10 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia. A gente pode utilizar massagem, né? Inclusive com aqueles aparelhinhos que tremem, aquilo também costuma ajudar principalmente nas dores musculares. Existem alguns tipos de alongamentos, e aí você pode pesquisar na internet ou até ver lá no meu canal, tem alguns alongamentos que vão ajudar nisso também. E muitas vezes a gente vai utilizar um analgésico, um anti-inflamatório ali por 2 ou 3 dias. Qual é o risco de tomar analgésico ou anti-inflamatório por períodos longos? Ah, tá. Períodos prolongados de anti-inflamatórios, eles vão causar lesão gástrica e duodenal, intestinal, podem levar a úlceras. Esse é um dos principais problemas. E o segundo deles é diminuir a filtração renal, onde pode te levar até uma insuficiência renal, que seria gravíssimo. Ok. Obrigada, Letícia, pela sua pergunta. A próxima é da Maura. Boa tarde, Claudinha e doutor. Tem um problema na lombar, diagnosticado como abaulamento, que pressiona meus nervos ciáticos. Tenho uma dor muito forte na perna superior, na parte superior da perna, na coxa, que não me deixa nem dormir direito. É proveniente desse problema? Sem sombra de dúvida, viu, Cláudia? O problema dela é o que a gente chamaria de uma hérnia de disco com compressão do ciático. Existem algumas diferenças entre abaulamento e hérnia de disco. Isso tem mais a ver com o tamanho dessa lesão. Mas, independente de ser abaulamento ou de ser hérnia, se houver uma compressão do nervo, vai dar essa dor que ela está sentindo aí, que desce do glúteo para a coxa e poderia ir até o pé. Então, sugiro que você procure um atendimento médico, faça os exames, porque, dependendo do caso, você vai precisar de um tratamento o quanto antes. E pode ser um tratamento cirúrgico, nesse caso? Pode ser que sim, mas não no primeiro momento. A gente sempre fala que existem 3 indicações principais para o tratamento cirúrgico mais rápido. Que seria a perda de força naquela perna, seria a perda de sensibilidade progressiva ou alterações para urinar.
Muita gente não sabe disso, mas os nervos da nossa coluna também controlam a nossa urina, tanto para prender quanto para soltar a urina. Então, se você tiver alterações dessas três que eu falei, pode ser que o caso seja cirúrgico. Olha, e essa cirurgia é dessa que a gente vê minimamente invasiva, porque hoje em dia as cirurgias de coluna, elas não assustam tanto quanto era antigamente, né? Antigamente falava-se cirurgia de coluna, as pessoas ficavam apavoradas. Hoje, bom, depois que eu vi a cirurgia de coluna do meu marido, que foi só um furinho, que fez no dia e saiu, ele só não saiu no mesmo dia porque o médico não deixou, mas ele queria ir embora no mesmo dia que ele estava ótimo, eu fiquei assim, gente, que cirurgia é essa, né? Exato. Esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia minimamente invasiva, provavelmente a que ele fez foi a endoscópica. Ele fez uma estenose de canal. Isso. Esse tipo de cirurgia a gente consegue fazer com um corte pequenininho, a gente entra com a câmera e hoje a gente consegue retirar a hérnia de disco, consegue reduzir a estenose de canal, abrir o caminho e fazer muitas coisas com um cortezinho menor do que 1 centímetro, isso é verdade. Muitas vezes a alta é no mesmo dia mesmo, tá? Nem precisa dormir no hospital. Né? Agora, o que é uma estenose de canal? Porque a gente falou das complicações na coluna que podem gerar dores nas pernas, mas ele tinha dor aqui no piriforme, descia, ia para os pés. Imagine a estenose de canal como esse osso pelo qual a medula está passando dentro, ele começa a crescer para dentro e comprime os nossos nervos e a nossa medula. É diferente de uma hérnia de disco, onde o disco está comprimindo, a estenose não. É o osso que cresce para dentro e acaba comprimindo. E aí, nesses casos, os sintomas eles são muito parecidos. Na verdade, são sintomas bem quase iguais ali aos da hérnia de disco. A diferença é que a pessoa tem problema para caminhar e às vezes ela anda 1, 2 quarteirões, falta a força das pernas. Isso é o que a gente chama de claudicação neurogênica, é o sintoma mais clássico da estenose de canal vertebral, que é essa do seu esposo. Ok. Depois que ele fez a cirurgia, ficou bom. Resolvido. Maravilha. Impressionante. A Tere Barbieri. Boa tarde, doutor Matheus e Cláudia. Caí e bati o bumbum no chão. O médico indicou adesivo e melhorou. Depois de um tempo, fiquei com dor na lombar e ciático. O que fazer? É curioso que essa queda, ela pode levar a uma compressão aguda ali das cartilagens, né? E dos nossos discos. Então, ela pode ter desenvolvido uma hérnia de disco nessa queda? Pode. E aí, depois que essa dor no bumbum melhorou, essa dor de onde ela bateu, acabou apresentando as dores da própria coluna. Não é incomum isso acontecer em quedas, acidentes de carro, acidentes domésticos. A gente muitas vezes vê algum problema que foi originário da queda. E aí, qual é o ideal? Investigar, fazer os exames de imagem, ver se não tem alguma coisa a mais. Tá joia. Obrigada, Tere. Boa sorte aí. Vamos lá para a próxima pergunta. Que bom que vocês estão participando, eu fico feliz da vida. A Rose Vieira, a quiropraxia realmente ajuda? Com certeza. Isso já não é mais um mito. Tem muitas pessoas que têm medo da quiropraxia e falam que tem medo de um profissional acabar quebrando alguma coisa ou fazer ali uma posição que vai acabar até piorando a saúde da pessoa. Mas se o profissional for bem treinado e tiver uma indicação médica, vai ajudar. A gente precisa só estar atento a algumas coisas, Cláudia. Tem alguns pacientes que têm o que a gente chama de instabilidade da coluna, que é um escorregamento, uma escoliose grave, ou que tem uma hérnia de disco extrusa, aquela que já estourou. Nesses casos, a gente não vai indicar a quiropraxia porque ela realmente poderia piorar. Agora, na maioria dos casos, ela realmente ajuda sim. Então, tem que ter a indicação médica, mas é possível tratar e melhorar com a quiro sim. Que bom. O Carlinhos estava aqui sinalizando. Cadê a produção? Queria um microfone para o Carlinhos. Ele tinha uma dor na coluna, ele usava até cinto, um colete, né? Estava com desconforto já há algum tempo. E ele melhorou com a quiropraxia. Conta pra gente, Carlinhos. No começo você teve algum receio de fazer a quiropraxia? Conta um pouquinho. Como é que era a sua dor? Era na lombar mesmo, e no exame o médico falou que a minha coluna estava entortando um pouquinho para uma perna que descia a dor, assim. Tá. Muito forte. Aí fiz um monte de tratamento e nada. Aí veio um quiroprata aqui no programa, isso já uns 10 anos atrás. Aí ele pegou e falou, deita aqui que eu vou consertar essa coluna. Nunca mais doeu. Foi uma sessão? Uma só. Com Jason Gilbert, eu me lembro. Foi ele mesmo. Impressionante. Ele é muito bom. É um quiroprata australiano, um dos primeiros aqui no Brasil.
Olha, isso é extremamente possível, tanto que o seu relato, eu acredito, ele é real mesmo. Existem algumas lesões na coluna que com essa manipulação e algumas manobras, realmente você consegue pôr no lugar, digamos assim, e a pessoa resolve dali em diante. Isso pode acontecer. Ele fez até, doutor, assim, um teste com a minha perna, uma perna eu levantava um tanto assim e a outra não chegava nem no começo. Falou, esse seu lado aqui está te prejudicando muito. Aí foi ele onde ele corrigiu. Isso, tem um nome para isso aí, é o sinal de Lazegue, onde você não consegue elevar a perna por conta de dores muito intensas naquela região. Se fizer um alongamento adequado com algumas manobras, a pessoa já consegue melhorar na hora mesmo, então. Que Que bom. maravilha, gente. Bom demais isso. Agora, depois que eu ouvi falar que alguém se lesionou com a quiropraxia, eu fiquei com medo. Existe risco? Existem alguns riscos. Para te dar um exemplo, Cláudio, a gente fala da quiropraxia da região cervical. Aqui a gente tem nossas artérias carótidas e vertebrais, que fazem a vascularização da nossa cabeça. Imagine se uma pessoa for mais idosa, tiver algumas placas aqui nessas artérias, se o quiroprata movimentar demais, ele pode soltar e ter até um AVC. Então, assim, existem riscos. A gente precisa avaliar a indicação para cada pessoa. Não é que é indicado para todo mundo. Certamente esse quiroprata que vocês conheceram aí de fora, ele sabe essas indicações e num paciente mais idoso ele ia manipular com muito mais calma, não ia fazer todas as manobras. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Para mexer no nosso corpo, para cuidar da gente, tem que ser alguém muito bom, né? Eu fico muito feliz porque a gente tem sido cercado de profissionais bons, profissionais excelentes. Ao mesmo tempo, eu fico triste, fico preocupada, porque as redes sociais, elas nos bombardeiam com informações que nem sempre são verídicas, nem sempre são confiáveis e elas ajudam, mas elas também atrapalham. Elas fazem uma confusão muito grande. Eu tenho sido muito impactada com profissionais da área da pediatria por conta do meu neto. Comecei a ver coisa de bebê, então toda hora eu recebo. É impressionante. Um fala A, o outro fala B, o outro fala C, o outro fala D. Eu falo, meu Deus do céu, quem está falando o correto, né? Eu tenho uma teoria assim que um médico demais atuante nas redes sociais é melhor desconfiar, porque um médico ele precisa de tempo para estudar, e muito tempo para estudar, para atender consultório ou hospital, né? Para descansar, para se cuidar. Se ele fica muito tempo nas redes sociais, desconfie. Eu concordo com você. Aliás, a gente hoje pega muitas avaliações de outros profissionais. Quando a gente chega lá, o paciente fala cada coisa que a gente fala, olha, acredito que tudo que ele falou eu discordo, tá? Vamos começar do zero daqui para frente. A gente sempre tenta ser o mais ético possível, não estou aqui criticando ninguém. Eu falo, olha, com a minha opinião, meu estudo, minha prática, a gente acredita que esse é o melhor caminho. E aí a dica também para os pacientes é o que você falou, você tem que pegar um profissional que tenha ali um gabarito, que você confie, que tenha informações que você vê que são informações de qualidade e seguir com o tratamento com ele. Criar aquela confiança, aquela relação médico-paciente legal e seguir com ele, esse é o caminho. É isso. A Madalena Gomes diz assim, Dr. Matheus, estou na menopausa, 58 anos, sinto dor pélvica há uns 6 meses, intensifica muito quando estou estressada. Fiz exames e não acusaram nada. Será que tem a ver com a coluna ou com o estresse que bate nas nuvens? Feliz ano para vocês, para você também, Madalena. Ô Madalena, muito curioso aí o seu relato. E assim, dor pélvica dificilmente está relacionada com a nossa coluna. Até pode ter, se for uma lesão dos níveis mais baixos, ali da região sacral e do cóccix. Mas isso é meio raro. Agora, você mencionou a questão emocional. A questão emocional ela é importantíssima para o desenvolvimento das nossas dores. Então, quem tem estresse, ansiedade, insônia, essas pessoas são muito mais impactadas com dor. Isso aí é um fator que já está amplamente estudado. Então, eu tratarei essa parte emocional porque provavelmente você vai melhorar. Madalena, e nessa fase eu tô quase na sua idade, né? Esse ano eu faço 55. Tem que intensificar o exercício físico, tem que começar a comer melhor. A gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade com a gente, cuidar do sono, ser meio chatinha, assim, eu sou chata com o meu horário de sono, tem que ter horário para dormir direitinho, evitar muita coisa agitada à noite, porque a gente tá lá, né? Menopausa, a gente começa a ter algumas perdas. Eu falo sempre aqui de creatina,
a suplementação com creatina é super legal. E conversa com o seu ginecologista. De repente, quem sabe até uma reposição hormonal. Para não ficar nesse estresse, né? E eu levanto sempre a bandeira aqui, doutor, porque as pessoas têm muito medo de psiquiatra, né? Mas é um médico que estudou e que cuida da nossa saúde mental. E esse estresse em exagero não é nada benéfico, né? Então, de repente, consultar um psiquiatra também pode ser uma boa alternativa. Né? Concordo 100%. O psiquiatra não é médico de louco, o psiquiatra é médico de saúde mental e ele ajuda muito no nosso tratamento de coluna, inclusive. Muitas pessoas estão com aquelas dores que não melhoram, e quando você vai ver, existe um fator emocional muito predominante e a pessoa não consegue melhorar de jeito nenhum, só tratando com psiquiatra. Psiquiatra não é médico de doido, apesar de que de médico e doido todo mundo tem um pouco, não diz assim? Cristiane Barros, boa tarde, Claudinha, boa tarde, doutor, tenho problema na coluna faz tempo. Faço pilates e comecei há um mês na musculação, mas a dor persiste. Um bloqueio anestésico seria indicado? Olha, eu diria que assim, é pouco tempo para avaliar. Começou pilates e musculação há um mês. Primeiro que eu faria? Primeiro precisaria examinar a paciente, descobrir de onde vêm essas dores, se realmente é postural e muscular ou se é alguma coisa de dentro da coluna, hérnia de disco, aquilo tudo que a gente conversou. Segundo, faria exames de imagem para ter certeza do que estamos falando. Terceiro, intensificaria o pilates, a academia, focaria mais em alongamentos antes de pensar em bloqueio anestésico, tá, Cláudia? Eu acho que o bloqueio anestésico, por mais que ele tenha pouquíssimos riscos, ele é um procedimento médico feito em hospital e envolve alguns riscos ainda que sejam baixos. Então, eu costumo deixar isso para aquele paciente que não melhorou com todas as outras tentativas. Tá joia. Cris, obrigada pela sua pergunta. Boa sorte aí na solução do seu problema. Rosa Maria, tem escoliose, grau 60, com 67 anos. Tem necessidade de fazer RPG? Olha, sem sombra de dúvida, uma escoliose de 60 graus é uma escoliose bem grave, já é uma curvatura. Acima de 40 graus a gente já fala que é cirúrgico, para você ter ideia. Então, 60 graus é enorme. Uma das coisas que ajuda muito realmente é o RPG. O RPG é o reposicionamento postural global, que ele vai realmente ajudar a tentar melhorar essa escoliose. Ainda que a gente saiba que com 67 anos é difícil você desfazer essa curvatura, mas pelo menos evitar que ela continue progredindo e melhorar as dores, você vai conseguir com o RPG. Perfeito. Obrigada, Rosa, pela sua pergunta. Vamos para a próxima. Helena Matos. Boa tarde, sou Helena, adoro o programa. Obrigada, Helena. O que melhora a escoliose? Minha neta tem e sente desconforto. Ótima pergunta, conecta com a anterior. O RPG é uma das coisas mais indicadas. Um bom quiropraxista também consegue fazer manipulação para melhorar a escoliose. E como ela está falando da neta dela, existem alguns coletes específicos para quem tem escoliose para tratar nessa idade. Eu ia te perguntar dos coletes que eu me lembro na minha época de criança, pré-adolescência, eu tinha uma colega da escola que usava um colete. Ainda usa-se? Sim, a gente ainda consegue utilizar. Hoje em dia isso está muito mais moderno, digamos assim. Não é mais aqueles coletes externos grandão que você viu naquela sua época lá. Hoje já tem uns que você consegue pôr por dentro da roupa e fica pouco perceptível. Então, tem mais recursos sim, é utilizado na criança e no adolescente, porque no adulto a gente já vê que o resultado não é tão bom. Então, a gente acaba utilizando só para a infância mesmo, que é legal esse resultado. Tá joia. Muito obrigada, Helena, pela pergunta. Boa sorte aí para a neta. Próxima pergunta também é da Helena. Boa tarde, afortunados. Amo esse programa. Excesso de peso pode desencadear dores lombares? Cláudia, a gente conversou sobre isso e pode, né? Tanto o sobrepeso do nosso próprio corpo, como trabalhar com peso, né? Quem trabalha com logística, carregando caixa, pegando alguma coisa, elevando objetos, tudo isso pode sobrecarregar músculos, articulações, discos e ter dor em qualquer região aí da nossa coluna. Ok. Próxima pergunta, vamos lá. Marlene Cantelli, boa tarde, sou de Joinville. Aliás, um beijo para toda a turma aí de Santa Catarina. Tenho muita dor no quadril esquerdo, o que fazer? Curioso, ela fala que estava com dor no quadril esquerdo. Essa dor pode ser exatamente do quadril, mas também pode ser da coluna. Primeira coisa, passar por uma avaliação médica para tentar descobrir se era uma lesão de quadril ou se é uma lesão da coluna. A partir daí, fazer exercícios específicos para tratar essa região
E se não der certo, partir aí para os procedimentos, seja de infiltração ou seja até de cirurgia. Maravilha. Olha, nossa conversa foi boa, né? Bem elucidativa. Eu espero que tenha sido boa para você também. Deixa seu comentário, manda seu recadinho. Dr. Matheus Tomás, ele atende consultório. Você pode marcar uma consulta, uma avaliação no 119 6415 8809. 119 6415 8809. O Instagram é dr.mateustomásneuro e o site mateustomasneuro.com.br. Alguma consideração final? É sempre um prazer estar aqui com vocês, é um programa maravilhoso, a gente aprende muito com todo mundo que vem aqui. E eu agradeço a oportunidade, sempre que me chamarem estarei de volta. Muito obrigada, a gente é que agradece. Doutora, uma ótima tarde, tudo de bom. Obrigada.